Olá, meus gateiros e gateiras, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, gente. A gente trouxe esse assunto muito interessante, muito importante, certo, gente? A gente selecionou esse tema com relação às situações que a gente já passou no veterinário, né? Algumas situações difíceis. E lendo o comentário de vocês, a gente percebe que eu e Luiz não foi o único a passar por essas situações difíceis, que vocês também passaram ou estão passando com problemas com o veterinário de não resolver. Ou infelizmente vão passar, né? Então isso aqui, gente, esse vídeo é mesmo que um desabafo para todos os veterinários que possam assistir esse vídeo e também para os tutores, gente, ficar alerta quando levar os seus bichinhos para o veterinário, tá certo? Então, pessoal, vocês fiquem atentos até o final do vídeo. E se você conhece algum veterinário, se tem algum veterinário, se você pretende ser um veterinário, a gente não está generalizando, certo? Não são todos. Inclusive, a gente tem amigos que são veterinários, conhecemos muitos profissionais que realmente são dedicados. Então, isso é mais para aqueles que não seguem o seu profissionalismo e também para a gente e para vocês inscritos que estão passando por isso, como Rita falou, certo? É um desabafo mútuo aqui. Justamente, gente, para esses que diz que ama os animais, mas parece que realmente está interessado no seu dinheiro, no meu dinheiro, no nosso dinheiro, tá certo? Então, o primeiro motivo que a gente vai querer mencionar aqui é falar, pessoal, dos funcionários da clínica veterinária. Então, você que é veterinário, veja quem está contratando, o tipo de pessoa, se realmente é apto para poder trabalhar numa clínica veterinária, não é, Rita? Porque, olha, a gente quando chega lá, em muitos locais que a gente foi, mal eles cumprimentam você. Parece que você está fazendo um favor para cortar o clima, você que começa a uma conversa, alguma coisa. Muitos parece que você está levando algum material de construção que não é nem um animalzinho, nem um ser que tem vida. Eles não falam, não brincam. Olha, é realmente uma coisa desconfortante. Meu nome é Marli, eu não tô nem aí. E até por telefone mesmo, porque às vezes o tutor tem um contato com a secretária ou o secretário pelo telefone. Então, a pessoa que você coloca na sua clínica para trabalhar vai refletir em você, no seu profissionalismo. Pois é. Então, quantas vezes, principalmente no tratamento de Kira, que teve que se locomover lá para Caruaru, a gente teve que ligar para várias clínicas para poder identificar qual seria uma clínica que realmente atendesse com qualidade ou não. Porque se atender com qualidade, então eu já vi que aquele veterinário possivelmente pode ser uma pessoa bem atrativa, pode ser uma pessoa prestativa. Já é um ponto positivo, Já é um né? ponto positivo. Né? Outra coisa também, quantas e quantas vezes a gente lá esperando o doutor chegar e quando chega vai passando direto. Muito, quando vai fazer, dá um bom dia, boa tarde, ó. Não procura ver quais são os animais que estão esperando, se tem alguém aperreado, se tem alguma coisa de emergência, alguma coisa assim que seja parecida. É meio complicado. Um segundo desabafo, gente, que a gente gostaria de mencionar aqui é justamente vocês, veterinários. Escute os tutores, olhe nos olhos deles. Não fique anotando com cabeça baixa o que o tutor está falando, achando que ele está falando bobagem. Gente, eu já fui para veterinário que me olhava assim como se eu estivesse falando a maior besteira do mundo, sendo que aquilo ali eu passei praticamente uma semana anotando os sintomas do meu gato para poder eu não esquecer nenhum detalhe do que estava acontecendo com o gato e o veterinário relevou aquilo ali como se eu estivesse falando alguma bobagem. Só ele estava ali entendendo, só ele que entende do assunto. E eu quero dizer aqui para vocês, gente, que muitas vezes o tutor sabe muito mais do que o veterinário. Porque quem está 24 horas com o animal é você, tutor. Então, por favor, veterinário, dê atenção aos tutores do que ele está falando. Pela mínima coisa, leve essa mínima coisa a sério, porque isso é importante para o tutor. Um fato interessante também é que muitos comentários que a gente já viu aqui e pessoas que a gente vai conversando até lá nas clínicas, eles se sentem à vontade para voltar, não é nem pelo valor, não se fala nem em dinheiro, mas por causa do bom atendimento. E muitas vezes, até o médico pessoal, como médico veterinário, é a mesma coisa. Como é que você vai voltar num local que você não foi tratado bem nem com respeito? Esse ponto agora, vocês digam nos comentários se já aconteceu com vocês. Imagine que você vai levar o seu gatinho numa clínica veterinária, independente do que acontece na sala de espera, mas quando você vai finalmente falar com o veterinário,
ele mal presta atenção no seu gato e faz com que o gato ele se torne como se fosse um cachorro. Por exemplo, ele vai cuidar do seu gatinho como se fosse um cachorro, e não é bem assim. O gato ele é muito territorialista, ele tem aquela mania de sempre estar no local que dá prazer e segurança a ele. Então, se ele vai para um local que ele nunca viu na vida, com uma pessoa que ele nunca viu na vida, principalmente para fazer alguma coisa que ele não vai se sentir nem seguro nem confortável, ele vai ficar muito assustado. Aí o que é que vai acontecer? O resultado dos exames pode ficar alterados, talvez não consiga nem tirar o sangue, né, Rita? Devido ao nervosismo. Então, trate gato como se fosse um gato. Que realmente é um gato, né? Porque dessa forma assim, ele vai ser muito mais fácil para ele dar o diagnóstico correto. E também, gente, se eu fosse veterinário, com certeza, na minha clínica, eu iria pensar, poxa, tem a sala de atender o cachorro e tem a salinha de atender mesmo que seja na mesma sala, mas diferencie. Coloque ali uma parte adaptada para o seu cachorro, mas também bote uma parte adaptada para o seu gato. Coloque um arranhador, coloque brinquedinho, coloque prateleira para poder esse animal ficar mais confortável, se sentir bem, para poder sim fazer os exames. Converse com ele, brinque com ele, para poder ele se adaptar ao ambiente, porque, gente, é muito complicado você tirar um gato de casa para levar para uma clínica, é totalmente desconfortável e estressante para o animal. É muito diferente o comportamento de gato para o de cachorro. E eles têm uma boa memória, né? Sabe que quando você vai fazer aquele movimento, tá naquela hora que vai colocar na caixinha de transporte, então ele já vai se lembrar de tudo que passou anteriormente. E já teve animal da gente, que veio com traumas de clínica veterinária. Teve 2 aqui que veio com trauma, então tome cuidado. Aí fica muito difícil para o tutor levar novamente para o veterinário, porque o gato se lembra do que passou lá. Veja a complicação. Sem falar, né, Luiz, que os veterinários, quando o tutor marca a consulta, eles não tranquilizam e nem dão dicas do que o gatinho deve fazer ou não para poder chegar em paz na clínica. Tanto que, para vocês terem ideia, eu que tive que perguntar quantas horas que iria ter que passar em jejum para poder fazer os exames, porque eles não dão informação. Agora, imagine se for um tutor muito leigo, um tutor de primeira viagem, ele não vai saber que tem que levar o gato em jejum, ele não vai, o bioquímico precisa em jejum, como é o procedimento, como é que procede para fazer exame de sangue, eles não passam isso. É muito complicado, gente. Teve um tempo que quando a gente foi levar um gatinho da gente, aí no momento, na hora de fazer o exame, foi que ele perguntou, tá em jejum? É um absurdo, gente. Claro que não são todos veterinários, já tem veterinário que já passa a fichinha completa, já faz tudo bem, é impecável o atendimento dele, mas tem outros, gente, que dá ódio de ter veterinário dessa qualidade. Lembrando a vocês, a gente não está generalizando. A gente aqui tanto está desabafando como preparando vocês para o que pode acontecer. Outro desabafo também que a gente gostaria de mencionar aqui no vídeo, gente, é com relação à consulta. A gente sabe que o quanto a gente se esforça, para pagar uma consulta, não é barato. E às vezes a gente está tirando dinheiro de onde não tem para poder fazer a consulta. Então, por favor, veterinários, faça jus à consulta do tutor, porque vocês não sabem a luta que é para um tutor, um gateiro, levar um gato para um veterinário. Por exemplo, quando vai fazer exame, se você chegar que seu gato está com rinotraqueite, está gripando, está tossindo, ele só focaliza no que você está falando. Isso. Não examina clinicamente o animal de cabo a rabo, como diz a história. Poxa, o tutor está reclamando que o gato dele está com problema de otite. Ele vai lá, só examina o ouvido, vê lá, acabou-se. Não vê o olho desse gato como é que tá, a boca, os dentes, o pelo, se tá com fungo. Vai escutar, né? Coração, pulmão. Isso, não tira a temperatura desse animal, só tira se a tutora falar que o gato tá morrendo. Então é obrigação, gente, independente se o gato tá com febre ou não, é obrigação do veterinário tirar a temperatura desse animal para saber como é que tá, ver os batimentos cardíacos dele. Então isso é uma obrigação. Muitas vezes eu que tenho que perguntar ao Luiz, pedir para o veterinário fazer isso, porque se a gente não pede, eles não fazem. É por isso que eu já vou com a minha listinha pronta, eu quero que faça isso, porque eu tenho que fazer jus
E quando chegar em casa, muitas vezes eu dizia, eita Luiz, eu deveria ter feito isso. Eita Luiz, eu esqueci de fazer. Ele nem olhou isso, aí Luiz disse, oxi, então por que tu não anota? Anota, porque tu não esquece. Mas a culpa não é da gente, porque isso era para ser um procedimento padrão do veterinário e não da gente. Porque imagina, digamos que a consulta seja R$ 100. Aí você levou ele porque o seu gatinho estava gripado. Se ele não for fazer o procedimento padrão completo no seu gatinho, aí ele possivelmente estaria com o quê? Com otite e não disse nada. Começo apenas e não disse nada. Quando você volta, vai fazer o tratamento tudinho, você percebe que o gato ele não está bem por causa da otite. Então o que é que vai acontecer? Vai ter que gastar mais R$ 100 de novo, fora o que gastou os medicamentos, para poder ir novamente lá. É muito complicado, gente, um veterinário fazer a consulta no olhômetro, assim, dizer o que é que... Quando são exames clínicos, tudo bem, porque ele vai ter que examinar no tato e no olho. Mas quando é exames internos, no caso bioquímico, hemograma, ultrassom, você vê que o animal precisa dizer, não, eu acho que ele está com isso, não, possivelmente, poxa, faz o exame, para que os tutores não estejam tratando danando medicamento nesse animal, atacando o fígado e o rins dele. Como cobaia, né? Como cobaia, não está melhorando. Aí volta de novo para o veterinário não faz nenhum tipo de exame. Aí isso acontece principalmente quando o gato aparece queda de pelo e fungo. Queda de pelo, coceira. Né? Não faz a raspagem, não faz o exame. Quando é esporotricose, quando é criptococose, vocês não fazem exame para poder... olha, se não, é criptococose. Não, é esporotricose. Duas doenças que são praticamente idênticas, né? Muito parecidos os sintomas, mas não faz o exame de pele, não faz a raspagem, não faz uma biópsia, não faz nada para poder identificar se realmente é o fungo. Aí eu tome traconazol no gato, o gato adoece, aí fica com problema no fígado, sabe que o tratamento é longo e o gato melhorando, só piorando. E às vezes não vai dar certo porque é aquela doença que é parecida, mas que outro remédio seria mais eficaz. Aí quando o gato está nas últimas, aí é que vai fazer o exame. O gato já está parando de comer, já não está bebendo mais água. Aí nesse caso ele vai lá, faz a cultura ou a biópsia para ver que tipo de fungo é aquele. É absurdo isso, gente. E o que deve fazer parte também, além de tudo isso que Rita falou, o veterinário ele tem que ter o profissionalismo de cuidar do pai do pet e não só do pet. Porque se o animalzinho, o gatinho, o cachorrinho, enfim, estiver precisando de alguma coisa, você que é pai ou mãe, vai ficar muito preocupado, vai ficar nervoso, nervosa. Então ninguém vai saber como tratar. Então o veterinário ele ainda tem esse papel de tranquilizar, de ensinar, porque ele também deve ser um professor. Ser realista com o grau da doença do gatinho, né? Também. Assim, ele lhe mostrar como é que você tem que fazer o exame em casa, como você deve observar a diferença de comportamento. Tudo. Olha, até como dar comprimido, como dar comida na seringa, tem tudo que não sabe, gente. Pessoal, uma consulta bem feita e padrão, ela tem que ser completa em todos os sentidos. Porque são duas vidas lá. A do pai do pet e a do animalzinho que está lá. Então imagine esse tipo de veterinário se você não ia se sentir muito melhor. Mas tem aqueles que nem do animalzinho cuida direito, quer tirar da gente. Algo que é muito importante é você saber falar, como falar com aquela pessoa lá que está levando o seu filhotinho. Você, veterinário, não está falando com seu colega de profissão. Você está falando com um paciente. Por quê? Se ele for falar, se tiver algum tipo de doença, você não pode utilizar termos técnicos que o tutor ele não vai conseguir entender. Tem aqueles tutores que entendem, né? Rita até mencionou aqui, tem tutores que sabem muito mais do que veterinário, só não tem o diploma. Mas a grande maioria é leiga. E ela já vai nervosa porque está cuidando de um animalzinho que é o grande amor da sua vida. Então o veterinário ele tem que saber como falar e explicar toda a situação. Pronto, está conversando lá, já está fazendo aquela entrevista, todas aquelas perguntas necessárias. O que se tem que fazer agora é explicar o que foi que descobriu. Quando for dar um medicamento, explicar como funciona aquele medicamento, para que vai servir aquele medicamento. Se for mais de um, explicar a função de cada um. O horário, se é antes do almoço, se é depois. Tudo tem que ser dito, porque a pessoa vai sair de lá do seu consultório muito mais tranquila e confiante, sabendo que qualquer coisa que ela precisar de ajuda, ela vai poder contar com você.
Porque se ela não sentir essa confiança, ela tiver medo de voltar, aí o que é que vai acontecer? Vai procurar vídeo no YouTube para fazer coisas caseiras, vai escutar a opinião de amigos, de colegas, de pessoas que tiveram uma experiência ruim. E isso pode ser prejudicial. Porque o que aconteceu com aquele gatinho cachorrinho pode não ser a mesma coisa do seu, pode ser parecido. E isso pode ser muito perigoso para a vida do seu filhotinho. Se o tutor não encontra o que ele precisa lá na clínica veterinária, o veterinário não está passando, ele vai buscar fora, né? Outra coisa também muito séria, gente, que isso acontece com a gente, né? Com relação a quando os veterinários, eles fazem exame tipo bioquímico, biópsia, esses tipos de exame que você só vai saber o resultado depois, com 2, 3 dias ou até mesmo com 15 dias. Aí o que é que eles fazem? Deixa a responsabilidade para a atendente passar os exames e a atendente explicar o que ele falou para a atendente. Sendo que aí você lá no telefone, aí a atendente, olha, tá aqui. E já aconteceu, gente, de ter atendente, de passar o bioquímico para mim e não falar nada. Se deu alteração, se não deu, falar nada. Ou seja, você paga por um exame caríssimo. Para a atendente justamente jogar no seu WhatsApp e não dizer se deu alteração, se o gato está bem. Como é que você vai saber? Pelo exame. Aí eu digo, peraí, mas deu alguma alteração? O que foi que o médico falou? Não, não deu não, nada não. E às vezes quando dá, deu, depois o médico vai me passar o que é, e você fica lá, ó. E se você não entra em contato de novo, eles não vêm não. Deixa assim, você é o Léo, ó. Agora você preocupado com o animal, se o animal tá com aquele problema, mas você tem que estar lá no pé da atendente. Então, veterinários, por favor, quando o exame chegar, pelo menos, fala em áudio no celular, no zap lá da clínica, para a atendente passar o seu áudio para o tutor que está precisando, com a requisição, o que realmente aconteceu, qual medicamento comprar. Porque, gente, às vezes manda a atendente explicar e você diz, mas faz perguntar a atendente, peraí que eu não sei, vou perguntar a ele. Aí fica nessa lá e cá, peraí que eu não sei, peraí, vou perguntar a ele. Aí às vezes ela não responde porque já está atendendo as pessoas lá, pessoalmente. Isso já aconteceu demais com a gente e ainda continua acontecendo. Então, eu acho que seria uma obrigação, e tu acha também, Luiz, do veterinário? Com certeza, tem que ser completo. Chegar assim e falar, pelo menos em áudio, olha Rita, teu gato tá assim, deu alteração na creatinina, na ureia, a gente vai precisar baixar, tudo em áudio, falando, explicando, e não deixar a responsabilidade para o atendente, que a gente não pagou o atendente para consultar, a gente pagou um veterinário para consultar os nossos animais. Isso, ou então pelo menos você explicar o básico, porque se for alguma alteração mais séria, aí a gente vai ter que voltar novamente e vai explicar. Mas não deixar aquele suspense, aquela preocupação, eita, será que foi isso? Será que foi aquilo? Porque às vezes no exame vem assim, normal, mas é um normal que você precisa ter um cuidado. Porque tem lá, né, os limites. Aí tá um pouco chegando no limite de cima, no limite de baixo. Estão entendendo, pessoal? Então isso daí tem que ser esclarecido. Um fato que a gente vê também, às vezes, a gente já foi em clínicas que realmente chega a dar gosto. Você vê tudo limpinho, sobre a higienização, certo, pessoal? Você vê tudo limpinho. Às vezes quando chega animalzinho lá doente, chega sangrando, às vezes faz xixi, tá com muita diarreia, então eles não tem como controlar, limpar um banheiro, essas coisas. Entendeu? Às vezes faz lá na hora porque não estão doentes. Mas você vê que chega um funcionário, ele já vai limpar, já coloca o produto correto, pede licença, pede desculpa. Você vê que tá tudo bem direitinho, os medicamentos que vende, na parte do pet shop, não tem poeira. Isso é importantíssimo. Mas tem local que parece que está esperando que a gente, o paciente, limpe. Que não é possível, pessoal. Já senti até mau cheiro já. Até com funcionários, viu? Até com relação aos funcionários isso. É tanto, gente, que tem tutores que já mencionaram que o gatinho pegou fungo na clínica, que o gatinho pegou rinotraqueite na clínica. O gato foi com um problema e voltou com outros. Então, por quê? Porque não faz a higienização correta. E isso pode acontecer e isso é perigoso. Transmitir doenças assim para outros animais. Imagine, seu filhotinho vai com uma doença, tá com a imunidade lá embaixo e volta com uma bactéria. É complicado, viu? Principalmente se sua clínica tem pet shop de negócio de limpeza, como é? Tosa, né? Banho e tosa. Tem que ter muito cuidado nisso.
Outro ponto interessante também, gente, é com relação a os veterinários, eles pecam muito com relação à alimentação. Eu já vi comentário de vocês aqui dizendo, mas o veterinário me passou essa ração e ele disse que é ótima. E quando você vai ver, a ração é uma bomba pro gato. Então, por favor, veterinário, estudem sobre a alimentação. Eu acho que isso é um dos maiores problemas. Porque ele tá lá para passar medicamento, essas coisas, mas o dia a dia vai depender da alimentação dele. Então, questão de suplemento, passa cada bomba de suplemento para o gato para ganhar peso, para abrir apetite, Isso. cheio de açúcar, cheio de antioxidantes artificiais, de BHA, de BHT. Até corante. Corantes. É muita, tem... Sem exagero essa parte agora, viu? Às vezes tem cada tipo de suplemento e remédio que passa. É tanto que a gente segue um veterinário, gente, que é especialista em felinos. Ele falou que quando o gatinho ele está internado, a maioria dos veterinários se preocupa de colocar logo medicamentos na veia do animal, né? Vamos botar ali o medicamento que ele está precisando. Claro que ele precisa, mas ele falou que para o gato se reerguer, a principal coisa é o gato estar bem alimentado, com alimentação de qualidade dentro da clínica. Dar alimentação para ele ali é importantíssimo, fundamental do que você está se preocupando só de enfiar remédio na veia do gato. Isso. E todos os profissionais sempre têm que ter a mente aberta para sempre continuar pesquisando, estudando, adquirindo conhecimento na sua área e sendo humilde. Porque muitas vezes você pode aprender com os tutores. Tem que ter a mente aberta, pessoal. Sempre continuar evoluindo. Porque o seu profissionalismo só tende a ganhar com isso. Porque se for daquele tipo arrogante, que você vai dar uma opinião, eu já dei isso, já dei aquilo, não sei o que, sabendo que está certo. E o veterinário já vai dizer, mas isso é querer debater. Isso é horrível. A gente não está querendo denegrir a imagem de ninguém, a gente não está querendo passar por cima de um profissional nem nada não. Mas isso vai facilitar a vida. Vá além do que vocês aprendem na faculdade. Pois é. Muito, muito melhor. Sem falar da experiência e maturidade, que vai só ganhar com isso. Então, veterinários, pegando o gancho aqui do que o Luiz falou de ser humilde, se você vê que você não está apto a cuidar daquela doença, daquele animalzinho, se você não consegue, seja humilde e diga para o tutor que você não está apto. Ou você passa para um profissional que tenha mais experiência, ou converse com um colega seu que tenha mais experiência, para dar uma qualidade de vida melhor para aquele animal não tá ali indo e vindo em clínica e tomando uma bomba de remédio. Então reconheça e seja humilde. Só para falar aqui, pessoal, a gente tem muito tempo com o nosso veterinário, que quando estava logo quando ele veio para a cidade, assim, né, para começar, ele sempre cuidava de Shakira, da nossa gatinha. Então aconteceu num determinado momento que ele precisou da ajuda de uma antiga veterinária que a gente também sempre ia para ela, sabe? Eles eram colegas, eram amigos. Então foi uma coisa muito bonita. Humildade da parte dele, ajuda da parte dela. Ou seja, quem ganhou? Os dois. E a gente também, né? Porque deu tudo certo com Shakira nesse momento. Agora imagine se ele fosse bem arrogante, não aceitasse ajuda, e aí? Quem ia sofrer era a gente e a Shakirinha. Então, pessoal, esse foi o vídeo que a gente fez com muito carinho, muito amor para vocês. Foi um pouco pessoal, né, do que a gente sentiu, do que a gente já passou. Acredito que vocês também passaram por muito disso e também por coisas diferentes. Deixa aqui no comentário a experiência de vocês com veterinários. Isso. O intuito desse vídeo aqui, pessoal, é para a gente poder ajudar e preparar cada vez mais os gateiros para que eles realmente vejam a realidade do que acontece, tá bom? Então vamos ajudar também com o comentário de vocês compartilhando esse vídeo para todo mundo aí, tá joia? Então fiquem com Deus, gente. Um abraço, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.